Olha, a gestão de estoque de um hospital pode ser o que separa o caos do controle, sabe? A diferença entre um orçamento que está sempre no vermelho e a saúde financeira da instituição. A gente vai ver aqui o caminho para sair daquele modo reativo de apagar incêndio e construir um sistema profissional de verdade. Um sistema que protege o caixa e, o que é mais importante, que salva vidas. Para a gente entender a urgência disso, vamos imaginar um cenário bem real. Pensa em dezembro, época de chuvas, a malária aumenta. Logo depois vem o cacimbo, estação seca e fria, e com ele as doenças respiratórias. E o que acontece junto com tudo isso? Portos e fornecedores entram em recesso. Se não tiver um plano, o hospital fica sem o básico, e aí o orçamento sangra. Sangra com compras de emergência que custam uma fortuna. Vamos entender direitinho como evitar essa crise que, na verdade, é bem previsível. A solução começa com uma mudança de mentalidade, de chave mesmo. De um lado, a gente tem a gestão amadora, aquela que só olha o preço na fatura e vive apagando incêndio, correndo atrás do prejuízo. Do outro, a gestão profissional, que pensa no custo total, que planeja com base no que vai acontecer em cada estação do ano e que, basicamente, antecipa o futuro. Vamos juntos trilhar esse caminho para fazer essa transição. Bom, a gente já viu como o orçamento pode sangrar, né? Então nosso roteiro agora foca na solução em 4 passos bem claros. Primeiro, criar um plano para se antecipar. Segundo, aprender a calcular o custo real de cada compra. Terceiro, levantar uma barreira de proteção na hora da entrega. E, por fim, consolidar essa transformação de amador para profissional. Então vamos lá, primeiro passo: construir o plano de antecipação. É aqui que a gente troca a correria do dia a dia por uma visão de longo prazo, com uma estratégia anual que nos deixa sempre um passo à frente dos problemas. A beleza desse método tá na simplicidade. Sério, o ano é dividido em trimestres e cada um deles tem um foco estratégico. No primeiro trimestre, que é a época das chuvas, o foco é comprar antimaláricos. Já lá no terceiro, com o cacimbo, a prioridade são os antibióticos. É como ter um mapa que guia a gente para ter o item certo sempre na hora certa. Agora, uma regra de ouro para itens que são críticos, principalmente os que vêm de fora, os importados. A encomenda tem que ser feita 90 dias antes do estoque de segurança ser atingido. Por quê? Porque o processo de importação é demorado, é complexo. Essa antecedência toda é a nossa apólice de seguro contra a falta de estoque. E para não comprar nem a mais nem a menos, a gente usa a matemática. Mas calma, essa fórmula aqui é a base de tudo e é bem simples. Pega o consumo médio dos últimos meses, multiplica por 3 para cobrir o trimestre. Aí, adiciona um estoque de segurança para qualquer imprevisto e, por fim, tire o que já tem no armazém. Simples, lógico e, o mais importante, acaba com o achismo. Certo. Agora a gente vai para um conceito que separa os amadores dos profissionais e que, olha, muita gente ignora. É sobre entender o verdadeiro custo de uma compra. Se prepara porque isso aqui pode virar completamente o jogo da gestão. É o tal do custo total de propriedade, ou TCO. O que é isso na prática? É o preço que está lá, bonito, na fatura, somado com todos os outros custos que existem para fazer o produto chegar no armazém. Frete, seguro, combustível, manuseio, tudo isso tem que entrar na conta. E esse slide aqui ilustra o conceito com a analogia perfeita do iceberg. A fatura é só a pontinha que a gente veio fora d'água. A maior parte do custo, que a gente pode chamar de logística oculta, está submersa. E ignorar essa parte é como navegar de olhos fechados em direção a um desastre financeiro. Vamos ver um exemplo prático com um soro fisiológico. O preço na fatura é 850 kwanzas. Parece bom, né? Só que aí você adiciona o frete, o combustível, o seguro e o custo real, de verdade, pula para 1.040 kwanzas. É quase 25% a mais. Agora pensa, se o hospital está calculando o preço do serviço com base nos 850, ele está perdendo 190 kwanzas a cada paciente atendido. É muito dinheiro. Então, como é que se escolhe o fornecedor certo? O preço é só o primeiro filtro, a primeira peneira. Dá uma olhada nesse quadro. O fornecedor B, além de ter o menor preço, ele também oferece uma validade maior. O que isso significa? Menos risco de perder produto por vencimento. Se a gente comparar com o fornecedor A, que tem uma validade menor, ou com o C, que é mais caro e ainda demora para entregar, a escolha B é, de longe, a mais inteligente e segura no longo prazo. Ok, beleza. O plano foi feito, o melhor fornecedor foi escolhido com base no custo real, mas o trabalho não acabou não. Agora vem uma parte crucial, garantir que o que está chegando na entrega é exatamente aquilo que foi pedido. A equipe do armazém precisa de uma ferramenta simples, mas que é muito poderosa. Um checklist de 3 passinhos. Primeiro, conferência dos documentos. Os preços, os dados fiscais, tá tudo batendo com o pedido?
Segundo, a parte física. Tem caixa danificada, molhada, a temperatura do transporte está certinha. E terceiro, a conferência de qualidade. O lote e a validade do produto são os que a gente esperava. E aqui está o ponto mais importante de todos. A regra de ouro da recepção. Nunca, jamais, em hipótese alguma, assine a guia de entrega do motorista sem antes fazer uma checagem por amostragem de pelo menos 10% das caixas. Sabe por quê? Porque assinar essa guia sem conferir é a mesma coisa que dizer para o fornecedor: olha, pode deixar, eu aceito qualquer problema que tiver aqui. E se um problema for encontrado, o que fazer? É aí que entra o relatório de ocorrência, o ROR. Pensa nele como a principal arma jurídica do hospital. O procedimento é claro. Primeiro, tira a foto de tudo para ter evidência. Segundo, bloqueia na hora o pagamento da fatura. E terceiro, exige uma nota de crédito ou a substituição do material. Sem o ROR, o prejuízo fica 100% com o hospital. Simples assim. Ao seguir esses passos todos, a gente sai daquele modo reativo, da correria, e entra num outro patamar de gestão. Vamos ver agora como essa transformação se parece na prática. O resultado final é esse aqui. Um painel de bordo, um dashboard, que dá para o gestor uma visão completa de toda a operação em menos de 2 minutos. Finanças, operações, logística, tudo baseado em dados. É o fim do "eu acho que" e o começo da tomada de decisão inteligente, baseada em fatos. Vamos revisitar aquela nossa comparação lá do início. O gestor amador foca no preço, vive apagando incêndio e só descobre que faltou medicamento na hora da emergência. Já o profissional foca no custo total, usa cronogramas, segue as regras que a gente viu e usa dados para prever o futuro. Ele garante que o medicamento esteja lá antes mesmo de ser necessário. A diferença, é monumental. E no final das contas, tudo se resume a esta frase, que é muito poderosa. Uma logística de excelência não é um centro de custo, um lugar que só gasta dinheiro. Ela é uma função estratégica que protege o recurso mais valioso do hospital, que é o caixa, e garante que o cuidado com os pacientes nunca seja comprometido. E para a gente terminar, fica a reflexão. A logística da operação, hoje em dia, ela protege o caixa e antecipa o futuro? Ou ainda está vivendo na correria só apagando incêndios? A resposta para essa pergunta define qual é o próximo passo.